favor de Deus na vida de José. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelas suas orações, pela vida do pastor Alcides, que está conosco aqui pela segunda vez. O pastor João já falou, mas quero honrá-lo. O José, filho do meu mecânico ali, que criei um amor especial por esse menino, e ele me deu a graça de vir aqui. Falei, pode ir que você vai gostar, e espero que você goste, tá, José? Juninha e Diva, viu, Keila? Falei, você que está assumida, tá os dois ali, amém? Glória a Deus. Texto básico para a nossa meditação. Quero dizer-vos que é uma meditação de 25 minutos, rápida, mas se você prestar atenção, com certeza você vai sair daqui muito edificado. Gênesis capítulo 39, do versículo 1, estaremos lendo até o 6 apenas. Vou no telão porque pode estar diferente, né? Se você puder ficar em pé para a palavra. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha, e desde que fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Está gravando aí? Está tudo direitinho? Amém. Antes da palavra, eu quero pedir perdão à igreja porque estou velhinho. Eu quero chamar a Raíssa e a Cátia aqui, que era para me apresentar a neném, e eu esqueci, viu? Literalmente. Estou falando que eu estou velhinho? Eu quase que passei em branco, irmã. Isso faz parte da rotina do idoso, tá? Misericórdia. Guarda o texto. Nós vamos apresentar a Is e depois a gente volta para o texto. A vovó e a mamãe me perdoam? Deu um branco. Sempre vai ser uma honra para nós apresentarmos filhos, netos e bisnetos. E aqui está a Is. Is significa mulher de trono. E nós estamos nesse momento tendo a honra de apresentar ao Senhor
mais essa criança. Linda. E eu fico muito fascinado, porque eu imagino que um dia nós também passamos por essa idade. E estamos na idade que chegamos pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Aprove a Deus dar mais esse presente a Kátia e a Raíssa. Estenda as suas mãos, vamos orar por essa criança. Pai, Is significa mulher de trono. Senhor, nós queremos abençoar sua vida emocional, física e espiritual. E ela está sendo apresentada no altar da tua casa ao Senhor. Pedido ao Senhor que coloque a tua mão sobre todo o crescimento desta criança, que ela seja para um propósito do Senhor e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deu só um iquezinho nela, sabe? Eu pensei que ela estava chorando. O nome José significa acrescentar. E é exatamente isso que o favor de Deus faz. Acrescenta propósito em meio à dor. E é tão difícil a gente entender que Deus está acrescentando um propósito na sua vida quando você está passando pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Mas o Senhor tinha um propósito. A história de José é uma das narrativas mais ricas da palavra de Deus, sobre a providência divina, sobre a fidelidade no meio da injustiça e a manifestação do favor de Deus em cada estação da vida. Qual é a estação que você está passando? José não foi favorecido porque sua vida era fácil. José foi favorecido porque Deus estava com ele o tempo todo. Se você tiver Deus o tempo todo com você, você é uma favorecida. Você é um favorecido. Gênesis 39 nos fala que o nome de Deus, Yahvé, aparece 4 vezes em apenas 6 versículos. Uma ênfase intencional de Moisés para mostrar que a prosperidade de José não estava na circunstância, naquilo que ele estava passando, mas na presença do Senhor. O princípio, o favor de Deus não é um escudo contra o sofrimento. É a certeza de que mesmo no sofrimento, Deus continua dirigindo a sua história. Amém? Não sei o que você está passando. Sei que a irmanice que está lá atrás enfrenta uma luta grande com câncer, mas vem vencendo. Cada um de vocês tem uma luta diferente, mas vem vencendo. E nós precisamos aprender
que o favor de Deus não é escudo contra o sofrimento. Você não está isenta ou isento de passar por momentos difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento. José foi um homem que experimentou altos e baixos, como poucos na palavra de Deus. Filho amado de Jacó, odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, e mesmo assim, o favor de Deus nunca o abandonou. Então não pensa que quando você se sente injustiçada ou injustiçado, passando por sofrimento, passando por dificuldades, que Deus te abandonou, o favor de Deus te abandonou. Não, Deus não te abandonou. Ele está trabalhando o seu caráter, porque a bênção que Ele tem para te dar é maior, e Ele está te preparando para receber o melhor, o maior, o propósito que Ele tem com você. O favor de Deus não significa ausência de lutas, mas a presença de Deus nas lutas. Mesmo nas situações mais adversas, José carregava uma marca. Não temos roupa de marcas, óculos de marca, tênis de marca, carro de marca, tem muita coisa de marca, mas José tinha a marca mais profunda do universo. A palavra de Deus diz: o Senhor estava com ele. Você pode ter roupa de marcas, você pode ter coisas de marcas, relógio de marca, mas marca uma coisa no seu coração. A maior marca que você precisa carregar é a certeza de que Deus está com você. E aliás, Ele está. Sua palavra diz que o Espírito Santo está conosco. Mas o que nós fazemos com o Espírito Santo que está em nós? Como nós reagimos com Ele? Esse é o segredo da vida de quem anda com Deus. Você pode estar em um poço, você pode estar em uma prisão, você pode estar em um palácio. Se o Senhor estiver com você, você ainda é abençoado, independe do local aonde você está. O favor de Deus não depende de circunstância. Gênesis 37, 28. Está na tela ali. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José alçaram e o tiraram da cisterna, ou seja, do buraco, do poço, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. José foi vendido como escravo, perdeu o conforto, perdeu a liberdade, perdeu a família, mas o texto diz: o Senhor estava com José. Você pode bater palma para ele? O Senhor estava com José. Se o Senhor está com você, independente da circunstância,
Ele foi vendido como escravo numa praça pública. Olha que humilhação. Mas o Senhor estava com José. Ele chega ao Egito estrangeiro. José chega ao Egito sem amigo. José chega no Egito sem recurso, mas com Deus. E isso é toda a diferença. Vou repetir para você. José chega sem amigo, sem dinheiro, sem recurso, estrangeiro, mas ele chega no Egito com Deus. E isso é toda a diferença. Deus não precisa de ambiente, igreja, de ambientes, favoráveis para manifestar o seu favor. Ele transforma, guarda aí você que vai ouvir isso em casa, ele transforma palácios, prisões em palácios e escravos em governadores. Mas você precisa ter certeza de que José estava com Deus, Deus estava com José. Qual a aplicação disso para a nossa vida? Você não precisa esperar as coisas melhorarem para ver a mão de Deus. José é um exemplo claro para nós. Escravo, prisioneiro. Você não deve esperar as coisas melhorarem para ver a mão de Deus. Deus pode agir aí mesmo, onde você está, do jeito que você está, do jeito que as coisas estão. Parece que todas as portas estão fechadas, mas Deus está no controle. O favor de Deus não é um lugar, o favor de Deus é esperança. O favor de Deus traz excelência e reconhecimento. Gênesis 39, versículo 3. Potifar, o patrão dele, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, ou seja, foi favorecido a quem o servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, ele passou às mãos tudo que tinha. Algo que nos chama a atenção aqui no próprio texto: vendo seu Senhor que o Senhor estava com ele. As pessoas precisam ver que Deus está na minha vida, que Deus está na tua vida, sem palavra, vendo que o Senhor era com ele. José achou graça aos seus olhos. O favor de Deus gera graça diante dos olhos. Potifar percebeu algo diferente em José. Potifar via o toque de Deus em tudo que José colocava a mão. José não murmurava, José não se acomodava. José tinha um princípio: ele servia com excelência. Nossa vida só vai mudar quando o nosso coração se voltar e desejarmos servir com excelência. É impossível a minha história e a sua história mudar se você não desejar servir com excelência. Só a excelência pode mudar a sua vida. E a excelência não é o pastor, a excelência é o Senhor. A excelência é a sua palavra, é a prioridade, a palavra de Deus.
é a vontade de servir a Deus e não deixar que nada roube o que Deus está falando ao seu coração. Deus está dizendo para você, Ele não divide a glória dele com nada. E nós precisamos estar atento ao que ele está falando aqui. José servia com excelência. Você tem noção o que é servir com excelência? O que é andar com excelência? O favor de Deus não substitui o esforço humano, mas potencializa. É você se esforçar, é você ligar a sua mente aqui, naquilo que Deus está te falando através da palavra, através do pregador, através de quem está trazendo a mensagem. Porque pequenas viagens tiram de você o foco, e você está aqui só de corpo presente, não recebe nada. Porque Deus diz que tem a leitura dos nossos pensamentos, e nós precisamos focar e potencializar naquilo que Deus pensa de cada um de nós. José era fiel no pouco, por isso ele foi colocado sobre o muito. José não precisava de cargo para servir. Aonde ele estava, ele decidiu servir com excelência. Aplicação para nós hoje. Você quer viver o favor de Deus? Faça o seu melhor onde Deus te colocou. Não espere o Egito passar para brilhar. Brilhe no Egito. Quando nós saímos da porta para fora, lá fora é o Egito. Brilhe lá fora. O favor de Deus nos protege nos momentos de prova. Gênesis 39:7, Everton. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita comigo. José, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele pelas minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios. Ninguém dos que em casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e disse: deita comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo, mas ele resiste. José prefere perder a posição do que perder a presença. O favor de Deus não livra das tentações, nenhum de nós, mas dá força para vencê-las. José foi fiel, mesmo quando ninguém estava vendo, e isso preservou o seu destino. Muitos perdem o favor de Deus, porque vende a sua integridade por prazeres momentâneos. Mas José entendeu: é melhor ser preso com Deus do que ser livre sem Deus. Vou repetir para você, muito forte. É melhor ser preso com Deus do que ser livre sem Deus. Aplicação para as nossas vidas. O favor de Deus acompanha quem tem o coração limpo. Não negocie seus valores por oportunidades temporárias. O favor de Deus vem
não exige corrupção nem pecado. O favor de Deus que vem de Deus não exige corrupção nem pecado. O favor de Deus abre portas impossíveis. Gênesis 41:14. Então Faraó mandou chamar José, e fizeram sair à pressa das masmorras. Ele se barbeou, mudou de roupa, foi apresentar a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, que tem respeito, porém a teu respeito, que quando ouves um sonho pode interpretá-lo. Respondeu José: não está isso em mim. Não trouxe a glória para ele, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Gênesis 41:38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê que faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Depois de anos esquecido na prisão, Deus o faz ser lembrado. De um dia para o outro, José passa da cela para o trono, que durou 13 anos. Ninguém pode imaginar, mas Deus estava trabalhando em silêncio. O tempo que José passou preso não foi perdido, foi tempo de preparo. O favor de Deus acelera os processos. Em um instante, Ele pode mudar a história inteira. Talvez hoje pareça que você está esquecido, mas Deus ainda sabe do seu endereço. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: Deus sabe o seu endereço. Quando for a hora certa, o favor de Deus vai tirar você do anonimato e te colocar onde Ele sempre planejou. O favor de Deus tem propósito maior. Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, os irmãos de José, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vede agora, que se conserve muita gente em vida. O favor de Deus sobre José não era apenas para que ele fosse exaltado, mas para salvar toda aquela família, 70 e poucas pessoas. O favor divino, ele tem um propósito missionário. Deus nos abençoa para abençoarmos outro. José perdoa os irmãos, alimenta sua família e salva uma nação. José entendeu: o favor de Deus não é um prêmio, é uma responsabilidade. Quando Deus te levantar, lembre-se, é melhor servir. Quem entende o propósito do favor nunca se orgulha, se torna canal de bênção. O favor de Deus na vida de José nos ensina que o favor é a presença, não a circunstância. O favor é a graça que transforma servos como eu e você em mordomos. O favor é a santidade provada nas tentações. O favor é a constância de cada um de nós
nas provas. O favor é o poder sobrenatural de Deus que abre as portas. O favor é o propósito de Deus Redentor apontando para Cristo. Portanto, não busque o favor como um benefício, mas sim busque como presença de Deus. O favor é a consequência de quem anda com Deus. Mesmo no Egito, mesmo na prisão, mesmo no deserto. Deus não depende de circunstância. Deus não atrai graça, Deus atrai graça e reconhecimento. Deus nos sustenta nas provas. Deus abre portas impossíveis. Deus cumpre os propósitos eternos. Mesmo quando tudo parecia errado, o favor de Deus estava escrevendo a maior história na vida de José. O Senhor estava com José e tudo que ele fazia prosperava. Vamos ficar em pé. Pode aumentar esse fundo musical um pouquinho, Pedro? Talvez você esteja num poço, numa prisão emocional, num tempo de esquecimento. Mas eu quero te dizer que Deus, que estava com José, estava com você. O favor de Deus não te abandonou. Ele te prepara para propósitos maiores. Talvez depois de ouvir tudo isso, você ainda se sente que falta um favor de Deus na tua vida. E Deus está dizendo para você: minhas mãos fez todas as coisas e elas vieram a existir. E para quem eu olharei? Para o aflito, abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Se você deseja uma oração, porque você sente que falta algo do favor de Deus na tua vida, eu vou ser rápido no apelo. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir no altar falar isso com o Senhor. Se tem alguém que sente essa necessidade de falar isso com Deus, você vai sair do teu lugar, vai vir no altar, não vai falar nada com o pastor, você vai falar com Deus. Se tem mais alguém além da irmã Narzira, você está sendo convidada ou convidado a vir no altar, falar isso com o Senhor, e nós vamos orar neste momento. Pai, aqui está as suas duas filhas apresentando ao Senhor. O Senhor sabe o que está no coração delas. O Senhor conhece o coração delas. E elas ouviram o testemunho, o favor do Senhor na vida de José. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor tem algo na vida delas, que o Senhor tem algo na vida de toda a igreja, de cada um de nós, porque o seu Filho Jesus Cristo cumpriu esta missão de abrir as portas do céu para cada um de nós. Por isso nós somos gratos que o favor do Senhor já foi cumprido, e nós cremos que o Senhor vai nos abençoar, e como o tempo de José, o Senhor tem um tempo para cada um de nós, em nome de Jesus. Pedimos ainda que o Senhor abençoe dízimo e oferta, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estenda suas mãos para frente. Vamos estar te abençoando, dando a bênção final, e vamos estar cumprimentando uns aos outros, agradecendo porque você veio aqui cultuar, esteve conosco. Que Deus possa te abençoar de forma sobrenatural, ter uma noite de paz, de alegria por esta palavra, ter a consciência
que o favor de Deus está na tua vida, independente das circunstâncias. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga...